Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Camboá Podcast. Meu nome é Vitor. Meu nome é Sádila e hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, Robson Popular Robinho, candidato a vereador no Partido Solidariedade. Isso. E vai compartilhar com a gente, um pouco sobre os projetos e a história de vida dele. Então, seja bem-vindo, Robson, e pode se apresentar. Muito bem, primeiro eu quero agradecer a você, Vitor, a você, Sádila, pelo convite, Espero, da melhor forma, poder contribuir para o seu podcast também, para que as pessoas possam conhecer um pouco, da nossa história, da nossa vida. Meu nome é Robson Rocha Ferreira, Popular Robinho, Eu tenho 52 anos, nasci no dia 31 de dezembro de 1971, aqui na cidade de Belo Campo, precisamente às 4 horas da manhã, na Avenida Domingos Dias. Robinho, é um prazer muito grande ter aqui, agradeço por ter aceito participar da nossa entrevista. Eu queria começar perguntando qual foi o motivo que te levou à política, o que te fez entrar na política? Cara, é o seguinte, acho que a minha história de vida, há muito tempo a vida me ensinou que as coisas não seriam tão fáceis, E eu aprendi há muito tempo a lutar pelos meus ideais, pelos meus objetivos e até pelo meu jeito, Um cara com uma personalidade forte, uma pessoa que teve uma infância complicada, uma adolescência. Eu aprendi a querer lutar por justiça, por igualdade, para o direito do próximo. E isso foi o principal fator que me levou a entrar para a política, Onde ingressei aí nessa carreira lá nos anos 80, Não entendia muito o sentido da palavra política, mas já comecei a militar ali, onde a primeira camisa que eu vesti de um político na minha vida, foi do saudoso Itamário, Onde na camisa estava escrito, Itamário prefeito e Lito, seu irmão vereador. E a partir daí não deixei mais essa vida política, até porque eu acredito muito na política, como mecanismo transformador, como algo que você pode servir o próximo, transformar a vida das pessoas, de uma comunidade e, quiçá, do mundo, Então, eu acredito muito na política nesse sentido, entendeu? Você citou sobre a questão de luta, de lutar desde muito cedo. Eu queria saber quais são, então, as suas lutas, quais lutas você teve aí desde cedo na política. Para me falar um pouquinho da minha luta da política, eu gostaria de voltar um pouquinho no meu contexto pessoal, Uhum. Nasci aqui em Belo Campo, como eu falei para vocês, porém, eu fui uma criança que eu nunca presenciei um pai e uma mãe junto, Meus pais se separou, eu era muito novo, E minha mãe teve que ficar aí com 3 filhos, que hoje de 3 possíveis eu tenho 9 irmãos, Então a gente teve uma vida muito difícil ali, não é fácil uma mulher sustentar 3 filhos, Então assim, passamos por muita dificuldade. Venho de família humilde e foi um desafio, para ela sustentar esses filhos. Eu sei que chegou um momento que a gente teve que separar. Já era uma família separada e tivemos que separar. Então assim, minha mãe teve que tomar uma decisão difícil na vida da família, onde minha irmã foi morar em Conquista com o sobrinho dela, o saudoso Nildo. Minha mãe teve que ficar com meu irmão, Joelson, teve que ir com ele trabalhar em São Paulo, e eu fiquei com meus avós. Fui criado um bom tempo com meus avós aqui, avós paternos, na Domingos Dias. E na década de 80 ainda eu fui morar em Conquista com meus pais. Então assim, nada foi fácil, na minha vida, tudo foi uma luta, mas graças a Deus a gente
foi superando aos poucos, né? Perdi minha mãe muito cedo, que foi uma coisa assim, que a gente pode até acostumar, mas a gente nunca aceita. Então, assim, a minha primeira luta política foi com a minha família mesmo, porque era um sonho, né? Trabalhar e dar dignidade para ela, né? Que sofreu tanto na vida. Então, eu comecei a lutar muito cedo pelo meu trabalho, né? Eu tive dificuldade nos meus estudos, né? Então, você vê que em 82 eu saí de Belo Campo para Vitória da Conquista na 3ª série. Na mesma semana que eu cheguei lá, eu tive que voltar para a alfabetização, porque eu era um aluno que eu sabia matemática, eu sabia escrever, mas não sabia ler. Então, como é que eu cheguei até a 3ª série naquela época, né? Então, eu tive que começar tudo de novo. E aí, tive que trabalhar, correr atrás. Meu objetivo, como eu te falei, era dar essa dignidade para minha mãe, para minha família, né? Mas, infelizmente, não deu tempo. Ela veio a falecer logo quando eu comecei meu trabalho. Acontece. Então, você perguntou sobre, praticamente... Eu perguntei sobre as suas lutas, né? Quais as lutas? Sim, minhas lutas. Olha, politicamente, é da cultura de cidades do porte de Belo Campo, até lá na década de 90, nos anos 2000, as pessoas lutavam muito política como se fosse um time de futebol. Eu sou São Paulino, você é corintiano e tal. Não, eu nunca vi política por esse lado, né? As minhas lutas políticas foi por gestão, né? Porque eu sou um cara apaixonado por Belo Campo. Eu amo essa cidade. Eu até me emociono quando eu falo de Belo Campo, né? Mas, assim, sempre lutei por uma cidade justa para todos, que desse igualdade para todos, que respeitasse o seu cidadão. Lutei por uma gestão assim. Com esse objetivo, por muitos anos, eu fiz parte da oposição política de Belo Campo. Depois de Tamário, veio a pessoa de Dr. Vivaldo, né? Que chegou, inclusive, a ser prefeito de Belo Campo. Depois veio o Clóvis. E por 2 eleições eu estive ao lado de Marcinho, mas sempre com esse objetivo de lutar por uma política que desse dignidade às pessoas. Porque hoje nós temos o prefeito Quinho, que a maior obra que Quinho fez em Belo Campo não foi uma obra física, né? A maior obra que Quinho fez em Belo Campo foi mostrar à comunidade que é possível você fazer políticas públicas com recursos públicos, respeitando todo cidadão, seja ele que votou, que não votou, né? Respeitando as suas crenças religiosas, a sua cor, né? A sua raça, respeitando ele como cidadão. Então, a maior obra que o prefeito Quinho fez foi justamente essa, tratar todos com igualdade, né? Mostrar às pessoas que o dinheiro público são deles, né? Então, assim, e isso me chamou a atenção, né? Que foi uma coisa pelo qual eu sempre lutei na minha vida e fez com que uma personalidade política como eu, há tantos anos na oposição, hoje, ao lado do prefeito Quinho, estando aí como candidato. Eu queria te fazer uma pergunta, porque você citou, né, que sua ingressada na política foi usando a camisa do Itamar, certo? Olhando para trás e olhando agora, o que muda naquele jovem que estava usando a camisa do Itamar para agora o senhor Robinho como candidato a vereador? Olha, em termos de personalidade, não mudou nada. Em termos de objetivo, não mudou nada, né? Em termos de aprendizado e falando culturalmente, politicamente falando, eu mudei bastante, né? Até porque nos anos 2000, anos 90, sempre as pessoas tinham aquela cultura de quanto mais pior, melhor.
Isso para quem está na oposição, né? Então, assim, a gente acaba também se deixando levar por isso e esquece de observar os avanços, né? As conquistas que o município vem tendo. Então, assim, nesse sentido, eu mudei bastante, né? Hoje eu sou um político bem experiente, né? Até porque já estive vereador do meu município, conheço as dificuldades do meu município, conheço a minha gente, né? Eu sou belocampense, né? Conheço bem minha cidade, conheço as suas dificuldades, conheço os avanços também, né? Sei que Belo Campo está numa crescente e a gente realmente precisa olhar sempre para o futuro, andar para o futuro, porque se você ficar olhando muito pelo retrovisor, você acaba batendo o seu carro. Então, o político, Robinho hoje, e o político, quando começou lá, vestindo a primeira camisa que foi de Itamário, claro que mudou muito, né? Mas, assim, os objetivos, a personalidade, a vontade de ajudar, de fazer, isso corre nas minhas veias, entendeu? Eu até brinco com o pessoal que, às vezes, numa disputa eleitoral, são tantos candidatos a vereadores e alguns não conseguem nem dormir, nem jantar, aquela adrenalina toda, com aquela preocupação, se vai ganhar, se não vai ganhar. Cara, eu não me preocupo com isso, né? Eu me preocupo em querer ajudar, querer fazer. Para ajudar e para fazer, você pode estar vereador ou pode não estar. Porque se você não tem a intenção de você ajudar e de fazer, você pode se tornar um vereador e ser um vereador não atuante, né? E às vezes você, mesmo sem estar vereador, você pode ajudar e pode se tornar um cidadão atuante. Então, mudou, claro que de Itamário para cá, mudou muitas coisas. E eu sou um político, eu me considero um político atualizado, né? Eu me considero um homem moderno. Então, e é por considerar esse homem moderno que eu sou, esse político atualizado, que eu sei que mudei bastante. Mas, assim, a personalidade e a vontade de ajudar continua a mesma. E aproveitando a pergunta de Vitor, eu queria perguntar se tem alguma diferença da pessoa Robinho, para a pessoa Robson, candidato a vereador. Se tem alguma diferença? Olha, Sádila, uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu acredito que não tem muitas diferenças, né? Porque, assim, a pessoa, ela é o que é. Se eu tiver uma personalidade como Robson, cidadão, e uma personalidade como Robinho, um político, eu não serei um bom político, né? Nem serei também um bom cidadão. Eu serei um cidadão de dupla personalidade, e isso eu não sou. Confesso a você que eu sou uma pessoa marcada pela política, né? Vou contar uma história para vocês aqui, que não é a primeira vez que eu vou revelar, né? Não poderia revelar em anos anteriores, até porque não era o momento. Nós já tivemos momentos políticos aqui muito difíceis, onde o fato de você chegar na casa de um cidadão e pedir um voto era considerado crime, por exemplo, pelo meu opositor. Então, queria ou perseguir o candidato, ou agredir. E aqui, antigamente, a gente tínhamos aquela cultura de pintar os muros, não é? Pois é. Um certo tempo eu estava saindo na cidade de bicicleta, mas isso já faz um bom tempo, né? Não é agora, procurando um muro para pintar o meu nome, né? Aí, cheguei na casa, vi um muro, mas antes de eu conversar com o dono da casa, parou um carro, uma pessoa que eu não conhecia, né? A pessoa falou assim, faz favor. Eu falei, pois não, você é Robinho? Eu falei, sou. Você é candidato a vereador? Eu falei, sou. Eu achei até que ele estava procurando, vou até ganhar um voto aí, né? Eu não conhecia a pessoa, né? Aí ele falou, queria falar com você, tem como você entrar dentro do carro aqui? Eu falei, pois não, eu entrei dentro do carro, né? No que eu entrei dentro do carro, essa pessoa estava armada, né?
ela apontou a arma para mim assim, eu pediu para que eu ficasse quieto, que eu só ouvisse, não falasse nada, e pediu que eu baixasse a cabeça. Eu estava no banco do carro, pediu que eu baixasse a cabeça e encostasse mais perto ali da alavanca de freio de mão, né? Tá, encostei. Quando eu encostei, a pessoa colocou a arma no meu crânio e disse assim: olha, você está cantando demais, porque eu fazia os jingles eleitoral, né? Você está falando demais e o recado está dado, né? Essa é a primeira vez que eu estou revelando isso aqui em uma rede social. Nem a minha família sabia disso e nem eu podia falar, porque você imagina um cara com essa personalidade. Só que assim, eu passei por isso. Eu considero que eu sou um homem marcado na política pela personalidade que eu tenho, pela pessoa que eu estou. Então, a pergunta que você me fez, a diferença do Robinho político e do Robinho pessoa, não tem nenhuma. É a mesma. Sim. Você contou esse caso, né, que é até assustador, Sim. mas revela um mundo político, né, bem conturbado e complicado de vivenciar. Mas você acha que hoje o modo de fazer política mudou do modo de antigamente, da vez que você foi abordado para hoje? Você acha que as coisas se apaziguaram ou não? Continuam sendo tão... a palavra me fugiu à mente, mas, enfim, uma rivalidade tão grande quanto antes. Essa era a palavra. Olha, graças a Deus, isso mudou. Como eu digo para vocês, que a maior obra do governo de Quinho foi mostrar, nós somos todos belocampenses, moramos todos numa cidade linda, maravilhosa, né? Dependemos um do outro, o comércio depende do cliente, o cliente depende do comércio e vice-versa. Então, por que mudou? Porque a gestão ensinou para nós que não precisa a gente ser, nós podemos ser adversários, nós não precisamos ser inimigos. Então, esse legado, né, eu acho que o Quinho, não sei se ele sabe disso, mas para mim o legado da gestão dele é essa. Então, assim, Vitor, mudou bastante. Isso chama-se cultura eleitoral. Já estava na hora de mudar, né? É um direito do cidadão ter as suas escolhas, definir o seu voto, seja para prefeito, vereador, deputado federal, estadual, presidente, senador, é um direito dele. Então, assim, antigamente, aqui, era complicado, né? Ainda existia aquela propaganda de papel, a gente colava nas casas das pessoas, e ali você já sabia. Já sei que Vitor vota em fulano. Já sei que Sádila vota em outro candidato. Vamos contar quantos votos tem naquela rua. Então, tinha essa cultura. E isso se criava uma rivalidade muito grande. Agora, é preciso dizer também o seguinte, que a autoridade política, ela tem que ter responsabilidade. Ela tem que saber que os passos que ela dá são os passos que refletem nas pessoas, na sua comunidade. Então, assim, na gestão do Quinho, não permite isso, esse tratamento desigual, esse tratamento diferenciado, porque ele é uma autoridade política que ele sabe que os passos que ele dá refletem em uma sociedade. Antigamente, as pessoas não tinham essa preocupação, as coisas aconteciam, mas eu não culpo a comunidade. Eu culpo sempre as autoridades, porque são elas que estão à frente, são elas que vão gerenciar, que vão nos nortear, nos orientar, né? Mas, graças a Deus, hoje tem a rivalidade, mas é a rivalidade sadia, né? Por exemplo, eu militei durante muitos anos na oposição, mas na vida de um homem e de uma mulher, mais cedo ou mais tarde, isso serve para vocês e para todos que estão nos assistindo, você tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão.
E essa decisão, ela é sua. É do seu íntimo. É entre você e Deus. E pode ser uma decisão que vai refletir para o bem, para o mal, para a melhoria ou não. Então, eu tive que tomar uma decisão. Eu lutei a minha vida toda por um modelo de gestão. A atual gestão de Belo Campo não é perfeita, como nenhuma outra será. De nós, seres humanos, não ser perfeito. Não, então nenhuma gestão será perfeita. Mas assim, ela está de acordo com o que eu entendo de políticas públicas. Então, por que não apoiar? Por que não abraçar essa causa? E quando eu tomei essa decisão, muitos não entenderam, né? Como não entendem até hoje, acha isso uma coisa absurda. Aí está também, voltando lá atrás, quando você perguntou, o Robinho dos anos 90 e o Robinho de hoje. Naqueles anos, 2000, eu jamais pensaria. A cultura não me permitia, mas eu amadureci. E hoje eu entendi que sim, tem que ser assim. Então, assim, mas é bom, faz parte da política. A política, ela já me tirou muito, mas ela já me ensinou muitas coisas, né? Uma das coisas que a política me ensinou, inclusive agora na decisão que eu tomei, é que eu sou um homem de muita personalidade. Que eu sou um homem que tem muitos amigos. Mas que eu descobri também que eu tinha muitos amigos políticos. O seu amigo verdadeiro, ele vai andar ao seu lado sempre. O amigo político, você deixa de ser o cara e passa a ser uma pessoa não grata. Felizmente, ainda tem isso na política, mas eu aprendi e faz parte. Mas sou um político feliz. Sim. Pode cantar? Então, eu queria saber, porque assim, a gente sabe que você teve, né, essa mudança política, sim, algo que demorou anos, né, para ter essa mudança, realmente. E eu queria saber como que foi tomada essa decisão. Como que você falou, ok... Como que foi o namoro? Exatamente. Olha só. Eu sou o tipo de cidadão, de político, que quando eu entro na política, eu entro para valer. Eu dou o meu máximo, né? Dou o meu máximo. Você não precisa pedir para mim fazer mundinho eleitoral, você não precisa me pedir para pinchar o muro. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, é importante que um soldado, dentro de um exército, ele tem que sentir que os outros também estão fazendo o seu trabalho, estão lutando da forma que você está lutando. De um tempo para cá, eu comecei a observar que as coisas não eram assim. Eu estava me sentindo uma pessoa dentro de um barco, náufrago, onde eu, ou mais um, ou mais dois, ainda estava tentando remar para tentar salvar. Mas a maioria estava observando. Então, eu falei, não, eu vou ter que realmente tomar a decisão. Eu, na oposição, eu fazia praticamente, eu fiz tudo que está ao alcance de um militante, de um político, tudo que pode ser feito dentro de um grupo político para você ter êxito, eu fiz. Fui marceneiro, carpinteiro, eletricista, compositor, cantor, né? O cara da rede social, uma pessoa de personalidade forte que gravava vídeos nas ruas, protestando da minha maneira, mas protestando, entendendo que aquele protesto era justo. Uma pessoa que não fugia, né, que dava
no ditado popular, dava a cara às tapas. Então, assim, eu sofri 2 derrotas eleitorais e não entendi muito. Pô, mas se eu estou fazendo tudo certo, estou militando tudo certo, o que está errado? Porque as pessoas não estão me enxergando como esse político, né? Embora eu entenda que grupo nenhum tem a obrigação de eleger ninguém. E não foi isso o motivo que eu tomei a minha decisão. Como a gestão de Quinho estava mostrando para mim, através do trabalho, que era uma gestão que está, no que eu já entendo de política pública, se aproximando bastante, eu comecei a ver que merecia, sim, esse voto de confiança, né? E o Quinho, um político moderno, um político avançado, que é como o político deve ser. Tem gente que acha um absurdo quando o Quinho fala: eu vou ser candidato ao governo da Bahia, eu vou ser candidato a prefeito de Conquista. As pessoas ficam debochando, algumas pessoas, mas isso é que eu espero de um político da minha terra. É isso que eu espero, andar para frente, lutar por mais, né? Então, o Quinho, um político moderno, já tinha feito esse convite, né? Em 2012, na verdade, ainda entendi ali que não era o momento, né? E assim, já bem decepcionado com o trabalho da oposição, eu acho que a oposição perdeu um pouco a sua ideologia, porque a oposição teve o apoio de um político, da qual pessoalmente eu não tenho nada contra, né? E eu acho que é correto você sempre tentar atrair mais votos, porque você vem de derrota, mas era um político que eu entendi que não tinha muito a oferecer, né? Por outras administrações do próprio, não tinha muito a oferecer. Então, chegou o momento de eu reunir o grupo, a gente teve uma reunião, falei, agradeci, não arrependo de nada do que eu fiz na oposição. Tem pessoas lá maravilhosas, pessoas da qual eu respeito por demais, né? Não tem nenhuma inimizade, muito pelo contrário, são todos meus amigos. Mas, na hora de eu tomar aquela decisão que eu falei que mais cedo um homem ou uma mulher tem que tomar, eu tomei a decisão de apoiar Quinho. Foi feito o convite, e na presença de Quinho, ele me chama de Mega, né? É um apelido que eu tenho. Ele mostrou para mim aquilo que eu esperava dele, um político moderno, né? Um político atualizado. Ele foi de humildade para comigo que vocês não imaginam, porque eu, na minha militância na oposição, né, eu joguei duro na gestão de Quinho no começo, não resta dúvida. Mas ele sentou, como você está aí, simplesmente: Mega, eu sou um político que eu gosto de dar um passo para frente. Eu não gosto de olhar no retrovisor. Portanto, aqui, nós não vamos falar nada do que passou. Vamos falar daqui para frente. Pois não, Quinho. Olha, Mega, Robson, você é um cara inteligente. Você ama Belo Campo. Você pode contribuir muito com essa cidade. Você já lutou demais, já fez a sua parte, já se sacrificou demais. Agora estou aqui para dizer que eu quero aprender um pouco com você. Olha só. E se você permitir, você vai aprender um pouco comigo e vai ajudar meu próximo candidato a prefeito a lutar por cada vez mais melhorias para a cidade e para a população. Foi o bastante para mim. O que eu quero? Ajudar, né? Ajudar um candidato que hoje está aí, candidato a prefeito, que é Neto, que alguns que ainda têm a cultura política atrasada, acham que não deveria ser Neto. Por quê? Porque Neto não é fulano de tal, Neto não
não é aquela personalidade. Resumindo, na cabeça de alguns, Neto é um Zé Ninguém. Mas um Zé Ninguém pode ser pai de um advogado, de um promotor, de um juiz, de um senador, e pode ser candidato a prefeito de Belo Campo. Então, foi isso que aconteceu. Que me fez um convite, né? Mostrou para mim aquilo que eu espero de um político, né? Aquilo que eu quero para a minha cidade, e estamos juntos aí, defendendo essa gestão dele aí. E hoje a gente é parceiro. Enquanto o senhor esteve como vereador, qual que foi a sua maior contribuição para Belo Campo? Ótima pergunta, Vitor. Ótima pergunta. Quero dizer para vocês que muitos, no período eleitoral, querem. Muitos têm o direito de querer. Mas poucos são políticos. E a política precisa de um político. Eu me preparei para ser vereador. Quando eu assumi o meu mandato, a primeira coisa que eu comprei foi um computador e uma impressora, porque eu sabia que a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, aquele computador e aquela impressora seria a minha ferramenta de trabalho. Entendeu? Então, assim, eu procurei mostrar para a sociedade, e eu acho que esse foi o meu maior legado que eu deixei, qual é o papel do vereador, o verdadeiro papel do vereador, né? Tanto é que teve uma época que eu cheguei ao gerente do Banco do Brasil, né? Eu mesmo que fazia meus ofícios, tudo era eu que fazia. Meu assessor era eu mesmo, né? Eu pedi para ele na época o extrato do Fundef, vai Fundeb. Ele olhou assim, cara, o senhor está querendo? Estou. Ué, mas aqui ninguém nunca pedia, não, mas estou pedindo. Eu quero saber, né? Eu era todo mês no Tribunal de Contas, né? Eu visitava as repartições públicas, queria saber como é que estavam funcionando. E eu acho que na minha época não teve um secretário da gestão que não recebeu um ofício meu. Mas nunca usei do fato de eu permanecer na oposição e do meu mandato para fazer politicagem. Todos os projetos que chegou, eu fazia questão de ler um por um, mas jamais deixei de aprovar qualquer que fosse ele por questões de politicagem. Os que não foram aprovados foi porque eu entendi que não era benéfico à sociedade, porque o papel do vereador é esse, ser um vereador atuante, sempre visando as melhorias para o município e para a sociedade. Então, assim, eu acho que o meu maior legado como vereador foi mostrar à sociedade de Belo Campo como é um vereador atuante. Só para encerrar essa questão, só para vocês terem uma ideia, ao lado da Casa Lotérica, salvo me engano, Praça 9 de Novembro ali, tinha um banheiro público que não oferecia condições higiênicas nenhuma à população. E aquele banheiro perdurou ali por muito tempo, né? Eu, então, vereador, né, preparado para exercer o meu cargo, um dia passando por lá, resolvi adentrar. Eu tenho até as fotos, né? Logo eu mostro ela nos vídeos aí. Sim. Se vocês não têm ideia da cena que eu tive ali, né? Aí entrei com ação, isso em 2014, ao Ministério Público, pedindo, né, o fechamento imediato daquele banheiro. E assim foi feito, né? E hoje, graças à gestão de Quilmes, salvo me engano, hoje é uma sala de aula lá, no Anísio, no Colégio Anísio Teixeira. Então, assim, é o que eu falo, né? Para ser vereador, todos podem ser, mas é preciso entender o que é ser um vereador. É preciso entender a importância do papel de um vereador, entendeu? Um vereador atuante, ele pode transformar a sua vida para o bem ou para pior. E é preciso conhecer o quê? Políticas públicas, conhecer a situação do seu município,
para que esse vereador atuante, junto com o poder executivo, né, que é, no caso, o prefeito, ele possa colaborar da melhor forma. Então, foram muitas coisas que foram feitas, né, no meu mandato. Durante 4 anos, a cada sexta-feira tinha a sessão, eu faltei apenas em 4. Né? E normalmente quando você chega, que abre a sessão, o presidente pergunta, vai fazer uso da palavra? Que é para usar aquela tribuna? Você já foi na Câmara Vereador, né? Sim. Em 4 anos, eu jamais dispensei a palavra. Eu sempre usei a palavra. Sabe por quê? Porque é usando a palavra que o vereador dá voz ao povo. O vereador representa a população. Então, quando você dispensa a palavra, você cala a voz do povo. Então, graças a Deus, foi um dos legados que eu deixei, foi mostrar o verdadeiro papel do vereador à minha sociedade, à minha gente. Muito bem, Robson. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre propostas e projetos. Você que já trabalhou tantos anos, né, como agente comunitário de saúde, e sabe, né, das dificuldades e dos desafios. E aí eu queria saber se você tem algum projeto ou proposta, tanto para a saúde, para a educação, esporte, lazer, cultura e lazer, né? Sim. Se você tem alguma proposta. Sim. Quando se fala em propostas, em projetos, temos que entender o seguinte. Tem as pessoas que falam, eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto daquilo. Você precisa conhecer a lei orgânica do município. Todo projeto que venha onerar o executivo só pode chegar na Câmara de Vereadores pelo executivo. Não adianta o vereador tal fazer um projeto que já se torna um projeto inconstitucional. Né? Agora, vontade, propostas, eu tenho bastante. Né? Você falou da questão da saúde. Né? Nós temos um hospital em Belo Campo, que às vezes as pessoas comparam o nosso hospital porque tem aquela visão dos hospitais de conquista. Não, é diferente. Nosso hospital é um hospital de porta de entrada. O hospital de conquista é um hospital que tem semi-UTI, tem UTI. Né? Conquista tem 300 mil eleitores. Belo Campo tem 18 mil habitantes. Né? Então, assim, nós, apesar dos avanços da gestão do prefeito Quinho, temos muito que avançar. Muito que avançar. Principalmente nessa questão do diagnóstico mais rápido. Né? Então, assim, eu quero, e tenho fé em Deus, que a gente vai conseguir implantar aqui em Belo Campo um mamógrafo, que hoje a mulher realiza esse exame, ou em Conquista, ou em Condeúba. Já é um exame chato, você imagina ter que estar viajando e tal. Né? E com essa reforma nova que vai ter no hospital, e é importante as pessoas saberem, que acha que está derrubando, não, ele está sendo reformado. O que vai ter ali, Robson? Ali vamos ter um raio-x digital, que vai dar uma imagem com mais qualidade, um diagnóstico mais preciso. Ali nós vamos ter um ultrassom. Já estou falando aqui das minhas propostas junto à gestão, cobrar deles isso aí. Né? Ali a gente quer o mamógrafo, vamos correr atrás para comprar. Né? É uma das propostas que eu vou levar para o gestor. E um desafio, a ressonância. Né? Por que é um desafio? A ressonância magnética hoje, ela só é fornecida a hospitais que têm uma semi-UTI. Não é o nosso caso aqui. Mas nós temos hoje um prefeito articulado, governo do estado, governo federal, que tem gente que acha que é ruim. Como? Você tem um prefeito articulado com o governo do estado, com o governo federal, com o senador, com o deputado, isso é ótimo para a gente. A gente precisa quebrar barreiras para que essa semi-UTI, fazer parceria, chegue aqui. Entendeu? Outra questão que eu vou lutar é a questão do resultado dos exames. Como funciona hoje? O cidadão passa ali na unidade de saúde, a médica dá o pedido, vai na secretaria e às vezes quando o resultado chega, o agente de saúde, na sua grande maioria, que não é a atribuição do agente de saúde, avisa a população, seu exame chegou.
vai lá pegar, ou seu exame está marcado. Eu acho que Belo Campo já é uma cidade que tem condições de criar uma plataforma para que quando você fazer seu exame, o resultado você entra aí no computador, no seu celular, já pegue ali, ou seja, informatizar a nossa saúde. Essa é uma das minhas propostas para Neto, né? A questão dos agentes de saúde, hoje a gente fala em agente de saúde, né? Porque estamos dentro de uma gestão que deu dignidade ao agente de saúde, respeitou o agente de saúde. Mas já tivemos tempo aqui que depois de 15 dias de atraso, eu e outros colegas, a gente protestava em frente à prefeitura para tentar cobrar o nosso pagamento. Por isso, sofri várias advertências, sofri um processo administrativo, né? Hoje, os agentes de saúde recebem em dia e tem alguns que até não gostam que recebem adiantado, né? Então, eu vivi para ver isso. Mas precisa se mudar muito no programa Agente de Saúde, né? Ele precisa ser ainda mais valorizado, né? Como, por exemplo, eu acho que o agente de saúde devia ser um agente mais participativo no processo Minha Casa Minha Vida, porque é o agente de saúde que sabe quem paga aluguel e quem paga aluguel e realmente precisa desse sonho, que é o sonho da casa própria, que é um desafio. Uma das minhas propostas é chegar junto ao próximo prefeito, e nem que for preciso, a gente dormir várias vezes, ou seja, em Brasília, em Salvador, não tem problema. Porque sou um político, da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui, eu falo qualquer autoridade, sem tremer, sem nada, né? Então, assim, o agente de saúde, na questão do Bolsa Família, ele precisava ser mais participativo, mas não no peso, mas no cadastro, porque ele sabe quem precisa, quem não precisa, né? Dá um material de trabalho, claro que hoje não é ruim, mas podemos melhorar muito mais, né? Acho que o agente de saúde merecia um plano de saúde, né? Porque é uma pessoa que corre uma periculosidade, inclusive a salubridade é de conta disso. E assim, nós tivemos muitos avanços. Precisa atualizar o cálculo da insalubridade do agente de saúde, né? Que já é um compromisso, né? Tanto do prefeito Quinho, tanto do candidato Neto, né? Então, assim, propostas nós temos muito. Você perguntou aí na área da saúde, se eu falar aqui da cultura, eu amo a cultura, eu vivo cultura, eu respiro cultura, entendeu? Sou compositor, sou músico, faço até um pouco de artesão, eu sou amante da cultura. A cultura é um mecanismo importante para a formação do cidadão, para levar os jovens, as nossas crianças, para o lugar certo, e uma terapia. Então, Belo Campo é um berço cultural. Em todo segmento, temos artesãos, carpinteiro, marceneiro, pintor, compositor, cantor, instrumentista, músico, né? Temos uma diversidade de artistas na nossa cidade. Então, uma das minhas propostas é que o artista ele precisa ser mais valorizado e ele precisa da sua casa. E a casa do artista é o centro cultural. Então, uma das minhas propostas é essa aí, chegar junto ao próximo gestor e cobrar esse centro de cultura, um teatro, né? Já pensou? Belo Campo pode ter um teatro, né? Não tem tantos bares, por que não pode ter um teatro, né? Então, assim, o candidato a vereador, ele pode falar que tem milhões de projetos, mas muitos falam sem desconhecer a lei do município, a lei orgânica, né? Alguns projetos só pode partir do legislativo. Então, eu acho que um candidato a vereador hoje ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma visão do que é necessário para a sua comunidade. Não adianta eu aqui falar que a localidade de Vista Nova está precisando de obra tal, se não é isso que a comunidade está querendo, né? Então, assim, eu tenho vários projetos, né? Ou várias propostas que eu quero levar até o prefeito,
entendeu? Então, assim, na parte da saúde foi isso que eu falei para vocês, na parte da cultura é essa aí, a parte do esporte também precisa melhorar, mas eu sei que o podcast, se a gente for falar aqui todas as minhas propostas, agora a minha maior proposta que eu tenho, né, é trabalhar pela população de Belo Campo, junto ao próximo prefeito. Se ele gostar, eu vou estar ao lado dele, que nem um carrapato. E se ele não gostar, o problema é dele, que eu vou estar do mesmo jeito. Então, Robinho, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no podcast, você ter disponibilizado o seu tempo para ceder essa entrevista para a gente. Se o senhor quiser deixar qualquer recado para as pessoas que estão assistindo, para os eleitores, sinta-se à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer a você, Vitor, a você, Sádila, por essa oportunidade, eu agradeço a Deus por esse momento, né? Quero dizer a vocês o seguinte: o Brasil está passando por um momento eleitoral. Belo Campo não é diferente. Temos a oportunidade ímpar de escolher os nossos representantes. Poder executivo, através do candidato a prefeito, poder legislativo, através dos candidatos a vereadores. É importante escolher com sabedoria, né, com responsabilidade. Por quê? É o prefeito que vai gerir todas as contas do município, que vai gerir o seu dinheiro, né? Nós estamos aqui no podcast, onde temos aqui um console movido por energia, e essa conta você vai pagar, e dessa conta sai o imposto que vai chegar ao cofre público. Então, estamos falando do seu dinheiro. Então, é preciso escolher bem essa pessoa que vai gerir esse dinheiro. E, mais importante ainda, escolher o seu ou a sua candidata a vereador, né? Saber se é uma pessoa que está preparada, se pelo menos entende um pouco da questão, o que é ser o legislativo, porque é esta pessoa que, ao lado do poder executivo, vai trabalhar para o melhor, para o seu filho, para a população, para a sua cidade. Então, assim, temos muitos candidatos a vereador, né? E eu sou, sim, um candidato a vereador no município de Belo Campo. Estou mais preparado do que nunca, né? E quero agradecer a todos, espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Vamos ter outras oportunidades para a gente estar tirando a dúvida. Uma coisa que eu queria muito era um debate. Eu queria debater com outros candidatos, sabe? Para mostrar. E dizer à população que exija que os candidatos batam na sua porta. Olhe no olho, veja como é o candidato que você vai votar. Porque às vezes não adianta eu pedir você, Vitor, para votar no candidato, sendo que você às vezes nem conhece, não ouviu aquele candidato, né? Então, assim, é importante. Então, a mensagem final é que os belocampenses, meus conterrâneos, não percam essa oportunidade, né? Eu tenho meu candidato a prefeito, né? Meu candidato a prefeito é apoiado pelo atual gestor, um homem que lutou muito por essa terra, transformou Belo Campo hoje na cidade vista em todo o estado da Bahia, quiçá a nível de Brasil, uma cidade que tem suas dificuldades, como todas as outras. Temos um desafio e grande de gerar emprego e renda nessa cidade, a gente sabe disso e precisa gerar, e vamos fazer isso, né? Mas tem Neto aí, que é o meu candidato, que para muitos, não é político, ninguém nasce político. Mas é um Zé Ninguém, e daí? Mas como eu falei, um Zé Ninguém pode ser pai de um promotor, de um juiz, do Elon Musk, desse aí, pode ser candidato a prefeito de Belo Campo. No mais, quero agradecer, peço desculpas se falei alguma coisa indevida, e estou à disposição assim que for possível. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Robinho, por participar aqui do podcast.
E obrigado a você que nos assistiu e está acompanhando essa entrevista. Nos vemos na próxima e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.